De vez em quando eu faço entrevistas com convidados especiais e hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar 2 deputados, um deputado federal e um deputado estadual. O deputado federal Kim Kataguiri, falei certo, Kim? Isso, certinho. Por São Paulo, e o deputado estadual Arthur Duval, que era também lá do canal Mamãe Falei. É isso? Sou e Kim, ainda. que era, ou é Sou ainda, do MBL. E tiveram uma votação bastante expressiva. Gostaria de... de agradecer aqui a presença de vocês. Okay? Muito obrigado. obrigado. Agradece aí o espaço. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Hoje saiu uma notícia muito relevante, que mexeu inclusive com o mercado financeiro, que foi a notícia do Sérgio Moro, né? Sim. Indo aí para o Ministério da Justiça. Qual é a opinião de vocês em relação a essa movimentação do Sérgio Moro? Você acha que vai ser bom para ele, vai ser bom para o país principalmente? Como é que vocês estão vendo isso? E se isso eventualmente não pode reforçar uma narrativa petista, né, do PT, de que ele vinha agindo politicamente? Como é que vocês estão enxergando isso daí? Começa com você, Kim. Eu pessoalmente acho que foi uma boa escolha, não acho que vai ser ruim para o país. Acredito que se dentro da Lava Jato ele pudesse fazer mais coisas na primeira instância, ele continuaria na primeira instância e não sairia para ser ministro da Justiça. Como ministro da Justiça, uma das exigências dele foi justamente ter o COAF saindo, né, do Ministério da Fazenda e entrando no Ministério da Justiça, e crimes financeiros são justamente a especialidade, sempre foram, estudou em Harvard, etc. A tese de mestrado dele é sobre isso, a especialidade do Sérgio Moro. Então, eu acredito que é bom para a segurança jurídica, é bom para a gente trazer mais transparência para as relações de mercado. Acho que a narrativa petista, de qualquer maneira, ia continuar existindo, eles iam continuar falando que o Moro é partidário, que o Moro estava agindo para A ou para B, mas o fato é que isso já caiu por terra, tanto que eles perderam eleições, né? Eles falaram que é tanto que o PT ia ser julgado nas urnas, foi julgado, foi derrotado e acabou. Agora a gente tem que pensar no novo governo, agora a gente tem que pensar daqui para frente. Acho que provavelmente como estão fazendo, o Jair Bolsonaro está fazendo com o Sérgio Moro, a mesma coisa que Michel Temer fez com Alexandre de Moraes, né? Para mim era uma indicação para o Ministério da Justiça, para posteriormente, em 2020, quando vagar a cadeira do ministro Celso de Mello, ele ser indicado para o Supremo. Perfeito, e você, Arthur? Bom, eu acho o seguinte, a gente tem no Brasil, a gente costuma dizer que não é só uma crise financeira, não é só uma crise econômica, nós temos uma crise moral. Eu acho que você trazer um homem ali que tem hoje sim essa aura de ser um homem ali justo, um homem honesto, um homem que vai trazer alguma moralidade para o governo, eu acho que ele integrando essa equipe é muito importante. Agora sim, a gente não pode se antecipar e dizer que ele vai ou não ser um bom ministro, né? Porque você, quando você está ali no Poder Executivo, quando você é um braço do governo, quando você tem que administrar todas essas coisas, é diferente de você ser um juiz e analisar ali do ponto de vista jurídico se a pessoa está ou não cometendo um crime. Eu não arrisco dizer se ele vai ou não ser um bom ministro. Eu acho que o Bolsonaro acertou nessa escolha, mas a gente não sabe ainda o que vai ser. Agora é o seguinte, em relação à narrativa da esquerda, ela sempre vai existir, como quem falou, independente do que vai acontecer, ela sempre vai existir. Mas eu acho que Ele ficando ou não? Ele ficando ou não, mas eu acho que não tem a menor lógica, porque quando o Sérgio Moro começou a agir, as suas ações começaram a aparecer, não tinha a menor expectativa do Bolsonaro ganhar o governo, né? O Bolsonaro estava lá embaixo nas pesquisas, ele era um cara que não era levado a sério, nem no Congresso. As pessoas, pra você ter uma ideia, eu vou te dizer que até setembro ou outubro do ano passado, existiam parlamentares em Brasília falando, não, o Bolsonaro não é uma ameaça, ele nunca vai ganhar essa eleição, né? Então assim, seria assim, o cara, a mãe de Ná agora, ele previu que eu vou agir assim para eu ser convidado, de jeito nenhum. Então acho que não faz o menor sentido, mas a narrativa vai continuar a existir. E vocês acham que o trabalho na Lava Jato, sem ele, trabalho aí, né, como juiz, poderia ficar prejudicado? Quer dizer... Aí vai depender muito de quem vai assumir, né? Provavelmente o juiz substituto. Eu pessoalmente não parei para analisar o currículo dele, não sei quais ações se ele segue a mesma linha do juiz Sérgio Moro. Acredito que siga, mesmo porque nos tempos de recesso as sentenças têm seguido a coerência, a conjunção com o Ministério Público que o Sérgio Moro sempre teve, é uma característica dele, né? Os juízes, claro, geralmente tem bons relacionamentos com o Ministério Público, mas no caso do Sérgio Moro é especialmente bom, ele sempre se reúne e está acompanhando as investigações.
do histórico que a gente tem, de quando a gente teve recesso no judiciário das ações de urgência que passaram pelo juiz substituto, é positivo, mas não é o suficiente para dizer se vai continuar a mesma coisa, se vai melhorar, se vai piorar. Por falar em Jair Bolsonaro, se eu não me engano, vocês no passado tinham uma posição mais crítica a ele e hoje vocês estão mais alinhados aí com o Bolsonaro. A partir de que momento que deu esse alinhamento e por quê? Bom, foi mais o Bolsonaro se alinhar a gente do que eu ia falar exatamente, não é que a gente tinha uma posição crítica, agora a gente é menos crítico. Eu acho que justamente as posições que ele vem tomando nos últimos meses estão mais alinhadas com as pautas liberais, mesmo porque... Na economia, essas pautas liberais na economia. E também, como eu costumo dizer o seguinte, qual que era a nossa crítica ao Bolsonaro? Em primeiro lugar, ele dizia ali, ele tem traços estatizantes, né? Ele já votou a favor do próprio aumento do salário, ele já foi corporativista ali em relação às forças militares, enfim. Ele tinha um histórico de não ser ali um liberal de fato. Quando ele começou a sinalizar que estava se mostrando ali, chamou o Paulo Guedes para ser ministro da Economia, falou, não, de economia eu não entendo, deixa para ele e tal. A gente começou a falar, bacana. E uma outra crítica que a gente tinha a ele era em relação à postura como homem público. E ele melhorou muito nos últimos tempos, tanto que você viu a última entrevista dele no Jornal Nacional, acho que deu para ver bem um amadurecimento ali do Jair Bolsonaro, do começo de 2015, quando ele se mostrava antipetista de um jeito e hoje ele se mostra antipetista de um outro jeito. Então, eu acho que houve uma evolução, não só nas pautas de fato dele, que são mais liberais hoje, mas também na postura de homem público, de como se portar. E você, Kim? Acho que é exatamente isso, né? A partir do momento que ele começou a dar sinalizações mais liberais e mudar de posicionamento como ele mudou, ficou mais alinhado ao MBL. Ainda assim, a gente tem críticas, né, a posicionamentos dele, ao modo ainda, acho que tem como melhorar enquanto homem público e tem como melhorar na questão do liberalismo. Hoje ele ainda é reticente em relação à privatização da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa, né, que ele considera, aspas, estratégicas para o país. Mas ainda assim a alternativa que a gente tinha era Fernando Haddad, que na nossa opinião não só tem um programa econômico péssimo, como ao mesmo tempo tinha um programa totalitário para a política. Perfeito. Esse alinhamento foi mais a partir do segundo turno de vocês. Quer dizer, esse apoio... Foi na última semana do primeiro turno. Na última semana do primeiro turno. Que quando ficou claro que o espectro era ou Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro. E aí foi numa linha de voto útil. Exatamente. Mesmo, né? Tá ok. Bom, eu digo agora que a gente está num momento de reconstrução do Brasil. Isso teve aí um momento de muita oposição ao PT, evidentemente que esses embates vão continuar, mas é um momento de reconstrução. Vocês se tornaram homens públicos agora e vão fazer parte, né, muito importante dessa reconstrução. Quais são os maiores desafios? Eu sei que tem N desafios e aí eu vou pedir para vocês elencarem 3 desafios aí por ordem de prioridade, dado que os recursos são escassos e necessidades ilimitadas, Arthur. Bom, eu colocaria em primeiro lugar a construção da narrativa, porque tudo que a gente faz, a gente precisa de apoio popular. Não adianta você chegar lá, por exemplo, no meu caso na Assembleia Legislativa, ou do Kim, por exemplo, na Câmara Federal, e falar, nós precisamos pautar, por exemplo, uma reforma da Previdência. Isso é muito importante para o Brasil. Você não consegue pautar uma reforma da Previdência e ter amplo apoio parlamentar se você não tiver um mínimo de pressão popular ali para que os parlamentares realmente votem de acordo com o interesse público. E a construção dessa narrativa, principalmente para reformas complexas como a reforma da Previdência, e quando você tem um inimigo seu à esquerda agindo assim de completa má fé e usando as mais variadas mentiras para deslegitimar isso, a construção da narrativa. Mas eu digo mais assim, concretamente mesmo, os reais problemas que a gente tem, é lógico que a construção da narrativa é muito importante para vender a ideia para a sociedade, exatamente, com certeza. Mas quais são os grandes desafios? Quais são os principais problemas aí do Brasil hoje? Né? Se você fosse elencar numa ordem de prioridade que você deveria atacar. 1. Reforma da Previdência. Tá. 2. Reforma trabalhista. Eu acredito que a reforma trabalhista, com a justiça do trabalho que a gente tem nos moldes atuais, ela está logo abaixo ali da reforma previdenciária. E 3º, reforma eleitoral. A gente precisa de uma reforma do nosso sistema eleitoral, que hoje, proporcional de lista aberta, cria essa crise de representatividade, né? E eu acho que a gente precisa reformar. Eu colocaria essas três pautas como prioritárias. Prioritárias, tá ok. E você, Kim?
Eu discordo do meio, acho que é previdência tributária, que eu acho que a questão trabalhista é muito relevante, tem de ser mexida, concordo com o posicionamento do Arthur, mas acho que já melhorou no ano passado com a reforma trabalhista, mas a questão tributária ainda está no ponto zero, não avançou nenhum milímetro, né, ao contrário da questão trabalhista. E o terceiro, de uma reforma política também, não só eleitoral do sistema de votação, mas também no modo de governabilidade. São os maiores desafios, não só porque são as questões mais urgentes, mas também são os mais difíceis de ser aprovados, porque trata-se de proposta de emenda à Constituição. Essas reformas, enfim, que foram feitas no governo Temer, vamos pegar a reforma trabalhista, vocês acham que ela ainda é passível, dá para melhorar essa reforma e vir uma segunda reforma trabalhista ou não? Melhor com certeza, nós temos mais de 95% de todos os processos trabalhistas do mundo, né? E não é essa reforma trabalhista que vai reduzir uma vez por todas esse número. Nós temos a justiça trabalhista mais cara do mundo, e se não me engano, posso estar errado aqui, o pessoal pode me corrigir, mas eu acho que ela custa mais caro, ela custa 2 vezes mais caro do que o segundo lugar. Então assim, nós temos uma anomalia jurídica aqui no nosso país, e eu acho que essa reforma, ela deu uma luz, sinalizou, olha, as pessoas estão realmente querendo modernizar as relações contratado-contratante, mas está longe de ser o ideal. Você ainda tem uma CLT pesada e, como eu costumo até falar no meu canal, o FGTS, por exemplo, ainda existe, né? Nós ainda temos ali esse tipo de coisa que é um tributo, né? Que é um dever, é vendido como direito e está lá. Então eu acho que essa reforma ainda não mexeu nisso, a gente deve avançar. E por falar em reformas, né? Vamos falar da principal delas, né? Reforma previdenciária. E aí, a reforma previdenciária do Temer, do jeito que ela está, embora ela tenha passado por N modificações, né, desde o início, enfim, do jeito que ela está, vocês concordam com ela? O que tem hoje, né? Basicamente, idade mínima. Né? O que tem hoje de relevante é a idade mínima e ainda relativizada para mudar gradativamente até 2030 e com diferenciação, se não me engano, para classes de professores, de policiais, de diferenciação entre homem e mulher, que não existia no texto original, que é do Marcelo Caetano, se não me engano. Né? Acho que tem de ser aprovado sim esse ano, né, o texto que sobrou, a idade mínima, porque já é uma sinalização forte para o mercado de que, primeiro, uma demonstração de força política do governo Bolsonaro de conseguir aprovar nessa legislatura já uma proposta de emenda constitucional, que é uma coisa muito difícil, uma sinalização para o mercado de que vai haver melhora e vai haver reformas mais profundas no ano que vem, o que traz melhora imediata, já para o Natal, por exemplo, que é o nosso próximo grande ponto de vendas, assim, acho que ajuda a dar um pico, uma segurança para contratar, para investir, e o investimento de hoje, pensando no crescimento do futuro, gera o crescimento imediato, né? Gera emprego, gera renda, etc. Então acho que tem de ser aprovado sim. Inclusive, semana que vem vou estar em Brasília para trabalhar para que isso seja já está trabalhando agora. Sim, já trabalho hoje. Agora, semana que vem eu vou estar pessoalmente. Entendi. Agora, se for aprovada essa reforma previdenciária, aí o governo do Jair Bolsonaro não teria que mexer mais, esse tema não voltaria, ele ganharia aí um tempo, porque é um tema, embora extremamente necessário, ele é um tema impopular. Né? Vocês acham que ele mexeria faria uma segunda reforma da Previdência ou não? Essa é a intenção, né? Pelo que ele tem dito, pelo que o Paulo Guedes tem dito, essa é a intenção. Inclusive, a proposta deles é muito similar à nossa, que ambas são baseadas na FIP, né? na proposta de professores, principalmente o professor Hélio Zilberstein, que cria ali o tripé de capitalização, repartição com teto, geracional e renda mínima. Né? Acho que tem que fazer uma reforma mais profunda para que nunca mais a gente precise fazer reforma, para que seja sustentável e deixe de ser só esse esquema de pirâmide que a gente tem hoje, que você vai ajustando de acordo com a taxa de sobrevida e de natalidade. Entendi. Arthur, você queria acrescentar alguma coisa? Não, é basicamente isso. A gente, inclusive o seguinte, quando o Temer apresentou essa reforma, isso foi o que nos diferenciou, inclusive, de outros movimentos, inclusive de gente que está hoje pendurada ali na popularidade do Bolsonaro, foi que a gente lutou para que essa reforma passasse, porque apesar a reforma do Temer, porque em primeiro lugar, a gente não acreditava no governo Temer, né? É um governo realmente ali, como é que eu vou dizer, para não tomar um processo aqui, eu vou dizer assim, com pouco profissional, um governo pouco profissional, pouco republicano, vamos dizer assim, e é um governo que apresentou uma reforma que não era ideal, mas nós fizemos o que tinha que ser feito. A gente pegou justamente o estudo Quando você diz pouco profissional, na área econômica? Na área ética, vamos dizer assim. Tá. Né? Tanto que a reforma não passou justamente por causa das denúncias de corrupção do governo Temer, onde rachou o PSDB, etc.
e aí o governo perdeu completamente a sua força. Agora sim, mesmo não sendo a reforma necessária, a gente colocou um aditivo, fomos atrás das 171 assinaturas, conseguimos acho que 202 assinaturas? 202 assinaturas, conseguimos os 2 proponentes e iam ter que pautar isso em algum momento. Se a reforma fosse votada, ia ter que pautar o nosso aditivo, que era justamente o aditivo liberal, onde transformava a nossa Previdência num sistema verdadeiramente de capitalização. E nesse momento, simplesmente o governo perdeu força, não foi, mas a nossa convicção ainda é a mesma. Nós temos que reformar a Previdência para transformá-la em um sistema de capitalização, uma Previdência liberal de fato, né? E não simplesmente trocar o balde da goteira por um balde maior. Agora, Kim, é possível fazer essa transição? Porque é o seguinte, para mudar de regime, você vai ter que bancar os aposentados que estão aí, né? Essa conta é difícil de fechar. Como é que você tem alguma ideia aí de como eu fechar acho essa que a parte de transição é justamente o que propõe... De um regime para o outro, né? Justamente o que propõe Deixa mais fácil de passar, né? O projeto do governo Michel Temer, né? Porque é justamente um ajuste no atual sistema para que o governo tenha folha. Vai ser deficitário? Vai continuar sendo deficitário. A grande questão é que o déficit não vai crescer mais exponencialmente 50 bi ao ano como vem crescendo. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma sustentabilidade nessa transição, mesmo porque a expectativa dos próximos anos é de crescimento econômico, ainda mais se for aprovada, né, uma reforma previdenciária, que é uma sinalização imediata de que o país vai começar a tomar um rumo certo, de que não só teve essa reforma previdenciária, mas uma demonstração de força política para aprovar uma reforma tributária, uma reforma trabalhista mais profunda, que ajude a aumentar a mão de obra formal. Hoje, infelizmente, a maior parte da mão de obra no Brasil está no mercado informal, e isso é absolutamente desastroso para a Previdência, e acredito que isso faça com que a transição seja sustentável. Acho que é possível, sim. Tá, vamos falar agora da reforma tributária. Principal medida, Arthur, você tem em mente? Nossa, aí para agora é difícil, hein? Essa é bem difícil. Porque assim, você não pode simplesmente falar, não, nós vamos fazer a reforma. Em primeiro lugar, a simplificação, né? Eu acho que já tem uma reforma que passou, eu não lembro que âmbito, quem deve lembrar melhor, para transformar o IVA, né? Isso, ainda não. Tá para ser, foi aprovado nas comissões, está para ser votado. Então, foi aprovado nas comissões, está para ser aprovado na Câmara, mas isso de fato não reduz a nossa carga tributária. Simplifica, ok, mas não reduz. Agora sim, não dá para você falar em reduzir carga tributária antes de falar em reduzir custos. Se você não reduzir custos, você não consegue reduzir a carga tributária. Então, eu acho que é muito mais você focar onde você vai reduzir o custo para na outra ponta você conseguir reduzir imposto, do que efetivamente o cara vir aqui e pagar de liberalzão. Não, nós vamos aqui reduzir imposto. Mas como? Qual é a mágica que você vai fazer? A conta tem que fechar. E é uma coisa que a gente costuma dizer. Na hora de ser liberal para falar que vai baixar imposto, todo mundo é liberal. Na hora que você vai ser liberal para falar em cortar custos, principalmente de quem é mais privilegiado e vai ter que votar contra o seu próprio privilégio, aí é difícil de achar e é justamente o que a gente quer fazer. E você, Kim, alguma contribuição aí na reforma tributária? Algo que você já tem em mente aí? Eu acho que a ideia eu gosto da ideia do Paulo Guedes, de você ter uma alíquota única para o imposto de renda com isenção de quem recebe até 5 salários mínimos. Gosto também de parte da reforma tributária que hoje circula no Congresso, do deputado Raul, que cria o imposto sobre valor agregado, simplifica diversos impostos do consumo, basicamente como já acontece na Europa hoje. E gosto também de outra ideia do Paulo Guedes, que é pegar outros impostos sobre o patrimônio, sobre renda, e ele quer fazer uma inversão, né? Hoje você tem um tributo sobre o reinvestimento na empresa, você tem a empresa, tem lucro, você reinveste aquilo e isso é tributado. E não tem o tributo sobre lucros e dividendos. O que o Paulo Guedes quer fazer é colocar sobre lucro, substituir esse do investimento para lucros e dividendos, para que o empresário tenha incentivo de reinvestir e não simplesmente de pegar o lucro. Eu acho que isso é uma forma interessante, coloca a gente no rumo dos Estados Unidos, por exemplo, em que, se não me engano, o reinvestimento não é tributado e os lucros e dividendos são. Claro que aqui não dá para a gente zerar, como nos Estados Unidos seria uma mudança muito brusca, mas dá para a gente diminuir e equalizar. Agora, essas reformas, elas são muito complexas, né? São reformas que, evidentemente, você, claro, no nível estadual, você no nível federal, né? Se tiver alguma reforma aí em relação a ICMS ou qualquer coisa assim, são reformas complexas e que vai ter muita oposição. Como escapar do toma lá da cá? Porque até hoje o modelo de aprovação de reformas é muito nessa base de negociação do toma lá da cá. Você acha que uma figura do Paulo Guedes ou a figura do próprio Moro, com apoio da população, ajuda muito para escapar desse toma lá da cá? E se tem
alguma outra alternativa a isso? O principal fator é a legitimidade e popularidade do governo. Né? É isso que eu tenho conversado com deputados reeleitos. A preocupação deles o mote deles é basicamente, bom, se o Bolsonaro liderar um movimento para conduzir essas reformas, a gente está dentro porque não vai ter prejuízo eleitoral nenhum, porque o Bolsonaro acabou de ser eleito, tem uma popularidade alta, tem um governo formado por pessoas, pelo menos até agora, admiradas pela população, então não vai ter um custo eleitoral nenhum, pode ter até um benefício eleitoral nesse sentido. Então, eu acho que o ganho de imagem vai superar essa negociação de cargos, que até agora o governo Bolsonaro não fez e não acredito que vai fazer, pode ser que mude de direção futuramente, mas por enquanto não fez, e nem tem sinalizado que vai fazer. Então, acho que ajuda muito esse trabalho de comunicação e, aliás, a nossa especialidade como enquanto movimento é justamente trabalhar a opinião pública, simplificar as questões das reformas para a população entender como é para o interesse público e desmascarar as corporações que estão contra as reformas simplesmente porque querem manter os próprios privilégios. Justamente a narrativa que você falou, agora entra a narrativa. Então, assim, você tem aí esses problemas que vocês colocaram, são os principais problemas, agora tem que saber vender para a população. A nível estadual a gente já tem um exemplo claro aqui. A gente paga muito ICMS, principalmente o mais pobre paga muito ICMS. Proporcionalmente, quem paga mais imposto é justamente o mais pobre, porque a nossa carga tributária é baseada em impostos em produtos e serviços. E aqui no Brasil a gente paga muito ICMS e grande parte desse ICMS, eu não lembro a porcentagem agora, vai para universidades públicas, né, que a gente sabe como que é feito. Via de regra, quem chega lá é o mais rico, já está no topo da pirâmide, é a elite que chega lá para estudar de graça, sendo que é o mais pobre que está financiando aquilo. Então, uma das reformas que a gente tenta emplacar é justamente a inversão dessa pirâmide. Hoje, a gente inclusive investe mais em educação superior do que em educação básica, e para inverter essa pirâmide, a gente passa necessariamente por uma reforma que também é impopular, de cobrança de mensalidade em universidades públicas para quem consegue pagar, assim como outras universidades do mundo, inclusive as melhores, o fazem, né? A maior parte do seu financiamento vem da iniciativa privada. Então, não é justo que um aluno que é rico, estudou a vida inteira em escola particular, estude numa USP, numa Unesp, numa Unicamp, de graça, sendo que às vezes, sei lá, a tiazinha que está vendendo cachorro quente ali na praça está pagando um baita ICMS no combustível, por exemplo, quando ela vai abastecer o seu carro para vender o seu hot dog. O filho dela estuda numa escola sucateada, não consegue chegar lá, e ela está financiando o cara que muitas vezes, infelizmente, está fazendo greve fumando maconha no CA. Então, esse tipo de reforma a gente tem que fazer, é justamente isso que eu falei. Não adianta você falar em reduzir ICMS, em reduzir imposto, se você não ir aonde está custando. Onde está custando? É a universidade? Então a gente tem que chegar lá e falar, vamos fazer com que você tem dinheiro, você vai pagar essa mensalidade. Essa é a parte corajosa que diferencia o que a gente costuma brincar dos liberais de saia dos liberais mão na massa mesmo. E é justamente esse papel que a gente quer cumprir. Vocês se consideram liberais mão na massa. Tanto que quando a gente teve que encarar a impopularidade de apoiar reformas de um governo que era moralmente questionado, né? Inclusive a gente foi acusado de receber dinheiro do Temer para, por exemplo, apoiar a PEC do teto. Né? E os liberais, cadê os liberais de verdade ali, apoiando a reforma mais liberal que teve nos últimos, 20 anos? Que é um teto de gastos do governo. Pô, cadê os caras? Ah, não, é do Temer, é melhor não falar. Não interessa que vem do Temer. Se é a reforma necessária, se é o que a gente precisa fazer, vamos para lá, vamos para cima, vamos construir a narrativa de que a PEC do teto não é a PEC do fim do mundo. Né? Ao contrário, ela é a PEC do início do Brasil ao austero, então é o que a gente quer. E segurança pública, que é um outro tema que afeta hoje a vida de todos os brasileiros. E aí, vocês têm alguma proposta em mente no nível estadual e no nível a gente chegou até federal? Rapidamente. Rapidamente. Bom, tem 3 preocupações a nível federal. Primeiro, pré-processual, que é a parte de investigações, a maior parte dos crimes não são solucionados. Primeiro, porque o inquérito policial é o mesmo desde o Império, é basicamente um monte de papel em que o policial fica imerso em burocracia e quando vem o fiscal ele tem que mostrar um monte de papel para fingir que está trabalhando, mas no final das contas ele só está fazendo um monte de papel. Efetivamente dá o poder para essas polícias terem um inquérito policial mais dinâmico e que todas as polícias tenham o poder de investigação, todas as polícias tenham o poder de prevenção e repressão ronda ostensiva para combater o crime. Não seja dividido como é hoje, seja como países desenvolvidos, como todos os países da Europa, como os Estados Unidos, em que vem um policial militar, no caso dos Estados Unidos é um policial civil, mas com patente militar, que vem e já toma seu depoimento, pega imagem de câmera e já manda diretamente para o Ministério Público.
acho que a gente tem que ser assim, uma integração maior entre as polícias e entre a polícia e o Ministério Público. Essa parte pré-processual. Da parte processual, tem muitas reclamações em relação ao Código de Processo Penal, porque ele dá muita margem para a prescrição, né, que é basicamente quando você comete um crime, passa muito tempo, o Estado não exerceu o ius puniendi, né, o direito de punir, e aí acabou, não pode mais punir. A ideia é justamente que mantenha as garantias e direitos fundamentais da Constituição, mas que o processo se torne mais sério, se torne mais eficiente e não seja tão afogado como é hoje. Às vezes, você tem muito processo criminal por injúria, calúnia e difamação que fica afogando os juízos quando não deveria. Quando a gente deveria focar em crimes sérios, em crimes contra a vida, em crimes como estupro, em crimes como latrocínio, em crimes como assalto, em crimes como homicídio, que de fato são os mais relevantes. Menos burocracia e são os mais relevantes para a sociedade. E da parte de lei de execução penal, fazer com que efetivamente a lei já seja cumprida. Isso não é projeto meu nem do Bolsonaro, é a lei, só precisa de boa vontade do executivo e pressão do legislativo, para que o preso hoje, dentro da cadeia, trabalhe para se sustentar a própria família e indenizar a vítima. E mais facilmente se ressocializar, porque ele já sai de lá com uma mão de obra qualificada. Ótimo. Bom, do ponto de vista estadual, a gente tem ali um objetivo que infelizmente não está nas nossas mãos, que é justamente fazer com que os estados legislem sobre matéria penal, né? Isso passa necessariamente por uma revisão... Como se fosse o modelo americano. Exatamente, isso. Passa por uma revisão do Pacto Federativo e isso aí é coquinha aqui, ó. Mas o que a gente pode fazer em termos estaduais, como todos sabem, a polícia é responsabilidade do Estado. Então, em primeiro lugar, fiscalizar de maneira correta o que está fazendo com o dinheiro que é direcionado para as polícias, destinar emendas para que essas polícias tenham ali condições de combater o crime e a parte principal, que é o que eu sempre insisto, eu sempre bato nessa tecla, construir as narrativas corretas. Quando tiver alguma polêmica envolvendo algum policial, alguma coisa que possa dar o exemplo, não só para o seu estado, mas para todo o Brasil, de que ali você tem que defender quem está de fato defendendo a vida, defendendo a segurança das pessoas, uma figura pública, não só com mandato ou com alguma representatividade, com alguma legitimidade para construir uma narrativa, vá lá e tenha a coragem de emplacar uma luta contra as narrativas da esquerda que tendem ali a sempre diminuir a polícia. Então, eu acho que no âmbito estadual é basicamente essa missão que a gente tem a cumprir. Perfeito. Para finalizar, nosso tempo está estourando, eu vou fazer aqui um pinga-fogo com vocês. Então eu vou falar um tema, vocês vão dizer se vocês são a favor ou contra e por quê. Sim. Tudo bem? Os Bora. Dois aí. E são temas, evidentemente, que eu estou perguntando, porque são temas que passam pelo Congresso, tá? Ou pela Câmara Assembleia. Exatamente. Vamos lá? Então, aborto. Aborto, sou contrário. Contrário por quê? Contrário, porque acho que no mínimo você tem uma dúvida se é uma vida ou não, né? E quando você, pelo princípio conservador da prudência, você não arrisca cometer um assassinato. Perfeito. Boa. Arthur. Esse tema é muito complexo, mas de maneira simplificada, minha resposta é exatamente igual a do Kim. Se você tem dúvida, não arrisque. Você mudou a sua posição. Mudei, mas faz um tempo já, mas esse assunto é muito complexo, porque eu não consigo entender qual que é a minha dúvida. Eu não consigo entender por que se um aborto é um assassinato, por que uma mulher que é estuprada tem o direito então de cometer um assassinato? Entendi. Ao mesmo tempo, será que uma mulher estuprada, então, ela tem que carregar aquele filho e ter aquele filho? É uma questão muito mais complexa do que responder em 3 segundos. Mas tirando esse caso que já é previsto na lei... Contrário, absolutamente contra. Tá. Legalização das drogas. Das drogas é muito amplo. Sou a favor da legalização da maconha no modelo do Colorado, não no modelo do Uruguai, que seja descentralizado e aberto para o mercado. Acho que a gente teve uma experiência positiva lá em que você quebrou os cartéis mexicanos, você aumentou a arrecadação e fez propagandas contra a droga, que eu acho que é justamente o que tem que ser feito. O que o Brasil fez com o cigarro, acho que tem que fazer com a maconha. Exatamente. Na verdade, seguindo o princípio conservador da prudência, você não pode chegar lá, estralar os dedos e falar, agora está tudo liberado, vamos ver o que acontece. Você não pode fazer isso. Eu acho que a gente deve, em primeiro lugar, como eu falei anteriormente, federalizar o debate, deixar que cada estado defina como que vai ser a sua legislação e através de pequenas experiências você ir vendo o que vai dando certo ou não. Hoje eu tendo a achar que a guerra contra a maconha é muito mais uma perda de dinheiro do que efetivamente um combate à droga. Você seria a favor? De maconha, sim. Eu acho que sim. Eu acho que hoje a guerra contra a maconha é muito mais prejudicial para o país do que efetivamente trazer melhoria na segurança, etc. Perfeito. Porte de arma, enfim, né? Portar e você ter na sua casa também, né? Que é uma porte e posse, né? Porte e posse. Eu sou favorável ao PL 3722, seu texto original, né? Que é basicamente a revogação aquele que modifica, substitui, porque revogação parece que não vai ter nada no lugar, né? Mas substitui o Estatuto do Desarmamento por uma legislação que não tem critério subjetivo. Hoje você precisa saber atirar, comprovar que sabe atirar, passar por um curso, comprovar que passou pelo curso.
não ter antecedente criminal e passar por um teste psicológico e comprovar ou para a Polícia Federal ou para o Exército que você tem necessidade na prática, né, como diz o Benê Barbosa, que já foi entrevistado aqui por mim. Na prática é proibido. Na Na prática prática, você pedir por favor, eu falar não. É isso. Exato. Então, a ideia do PL 3722 é justamente excluir essa parte aqui e liberar o porte, que hoje é praticamente proibido. E você, Arthur? Eu daria um passo além. Apesar que no final ele falou que ele é a favor do porte também. Eu também sou a favor justamente do porque... porte e da dos dois. Porque o conceito de porte, isso é que as pessoas confundem. O conceito de porte não é para você portar uma arma, para você se defender, se fechar numa casinha e é isso que acontece. Não. Basta ver o que acontece em outros países, como Israel, etc. O conceito do porte de armas é: eu tenho uma arma para te proteger, você tem uma arma para proteger ele tem uma arma para proteger o outro. E aí você automaticamente se protege enquanto sociedade de indivíduos mal intencionados. Né? Acontece que em relação a isso a gente precisa ter um aperfeiçoamento, inclusive, da nossa eficiência de punir as pessoas que agem de maneira errada. Em países onde é permitido o porte, se você saca uma arma sem motivo, você já está ferrado. Se você saca e atira, você está mais ferrado. Se você saca e atira e mata alguém, isso aí pode esquecer. Então eu acho que a gente tem que fazer toda uma reforma aí, não só no nosso Código Penal, mas também na execução ali, efetivamente, da punibilidade de quem cometer esse tipo de erro, vamos dizer assim. E eu sou a favor do conceito de porte, de uma sociedade armada para se proteger dos maus indivíduos. Perfeito. Agora é um tema do Executivo, mas eu queria também ouvir a opinião aí de vocês, Bolsa Família. Favorável. Favorável. Acho que só falta uma porta de saída, mas a ideia do programa é como se fosse um imposto de renda negativo do Milton Friedman, que aliás acho que a reforma que o Paulo Guedes pretende fazer no Bolsa Família é justamente nesse sentido. O Bolsa Família é basicamente o governo assumindo que não sabe dar comida para o povo e falando, então procura onde você quer comprar. É um programa liberal, como ele falou, descrito inclusive por Milton Friedman, somos a favor, desde que ele tenha ali um vínculo de que de alguma forma a pessoa vai deixar de depender daquele sistema. Perfeito. Privatizações, privatiza tudo. Privatiza tudo. Ou salva uma ou outra, salva aqui no sentido de manter pública. Não salva a Caixa, não salva o Banco do Brasil, nem Petrobras. Sim. Privatiza tudo. Também dá um passo além. Privatiza e desregula, porque não adianta só você privatizar a Visa e as teles, né? A Visa e as teles. Você tem que privatizar e desregular. Então somos completamente a favor disso. E aí manteria, Arthur, as agências reguladoras ou não? Diminutas. Em alguns casos, nenhuma regulação. Eu sinceramente, acho que, por exemplo, no caso de alguns produtos de saúde ou produtos de alimentação, é importante você ter uma agência fiscalizadora. Em países considerados liberais também tem, nos Estados Unidos, etc. Mas, por exemplo, no caso de telecomunicações, você não precisa de uma Anvisa, de uma Anatel. Você não precisa de uma Anatel. Então, assim, eu acho que você pode desregular completamente o mercado, que as pessoas sabem escolher o chip de celular que elas querem. Confio muito mais... Seria mais no caso de monopólio, né? Que aí você não tem muita alternativa. Não, porque eu acho que é o seguinte, o monopólio, ele é praticamente... Eu diria que é impossível você manter um monopólio sem o dedo do Estado. Né? Como é que você vai falar... Então, nesse caso, você defenderia a agência reguladora no caso se eu acho que não, porque na prática não funciona. Não existe isso, né? Não tem como eu manter uma empresa de telecomunicação no Brasil sem nenhum tipo de concorrência. Praticamente é impossível, né? Eu diria para você que é impossível, né? Em que país isso aconteceu? Né? Em que país você abriu o mercado e teve uma empresa muito grande que dominou todo o mercado? E se ela se mantém ali, é porque ela consegue manter os preços muito baixos. Né? E isso beneficia o consumidor. A partir do momento que o preço dela está artificial, está fora do que o consumidor poderia pagar se houvesse uma concorrência, naturalmente a concorrência vai surgir. Então, eu acho que não precisamos de agência reguladora aqui para quebrar monopólios. Perfeito. Arthur, e no âmbito estadual, você pretende ser presidente da Câmara Estadual? Olha, eu acho que assim, para você ser presidente da Alesp, você precisa muito mais do voto dos seus colegas, da Assembleia, muito mais dos seus colegas do que efetivamente apoio popular. Nesse sentido, eu acabei de chegar. Né? Eu nem conheço os meus colegas ainda, então eu acho que seria até um pouco prepotente eu chegar aqui, não, vou ser o presidente da Alesp. Não, eu não sei nem onde eu estou pisando ainda. Né? Vamos aprender, vamos ver como é que são as regras do jogo. E ainda digo mais, existe uma discussão hoje, que a gente estava tendo até internamente, se é mais interessante você ser o presidente, se é mais interessante você ter uma secretaria ou se é mais interessante você ser o líder do partido. Porque são funções diferentes. Eu estou estudando o regimento ainda, não é fácil, tá? É bem difícil. E assim, realmente você começa a pensar, o que será que vale mais a pena do ponto de vista da minha posição, que eu sou um ativista que caiu lá dentro, né?
é melhor ser mesmo o presidente, que tem que ter um perfil mais conciliador, mais, não, vamos pôr panos quentes, ou é melhor ser um líder de partido que vai ter mais tempo para falar e tem que ser o brigão, etc. Então, eu acho que é uma análise que a gente tem que ter um pouquinho mais de experiência para fazer. Kim, você já é mais ousado, né? Você está pleiteando a presidência da Câmara, né? Conversei já com a maior parte dos deputados, acho que tem ganhado corpo a candidatura. Frequento o Congresso Nacional, né, há 4 anos, então conheço os 49% que ficaram e como também frequento os movimentos de rua, conheço boa parte dos 51% que entraram. Né? Então eu acho que eu sou, digamos, um novato experiente, porque quando os novos que entraram agora me buscam para perguntar como é que funciona a indicação de comissão, qual é a ordem das comissões, quais são os cargos da mesa diretora, como faz para ter um cargo na mesa diretora. Tem procurado para entender funções básicas da casa, porque sabe que eu já frequento há 4 anos por causa do impeachment, a articulação da PEC do teto, a articulação da reforma trabalhista, que eu tenho agido lá ativamente durante esse tempo. Então, a meta é justamente ter, qual que é o meu objetivo central? A gente precisa ter um presidente da Câmara reformista que seja transparente com a sociedade. Só isso, sem grandes exigências. E você fará parte da base governista, Jair Bolsonaro? Eu acho que o governo e a oposição só faz sentido quando você fala sobre fisiologismo, só faz sentido quando você fala de cargo, porque aí o governo é quem tem cargo, a oposição é quem não tem. Para mim não faz sentido isso, eu vou aprovar aquilo que eu acho bom e negar aquilo que eu acho ruim. Na maior parte, acredito no programa de segurança pública de Jair Bolsonaro e na parte econômica do Paulo Guedes, então acho que, no geral, há mais convergência do que divergência, mas sem dúvida há divergência e nas divergências eu vou pontuar. Claro que enquanto presidente eu tenho uma postura institucional que eu pauto para votação e a maioria dos parlamentares decide se aprova ou rejeita, mas de qualquer maneira sempre expresso meu posicionamento pessoal. Perfeito. Para finalizar, a gente está num país que predominou durante muito tempo nos debates, na imprensa, nas universidades, ideias mais à esquerda e vocês claramente têm posicionamentos mais à direita. Quais foram ou qual foi a principal influência intelectual para vocês hoje terem essas posições? Para mim foi Milton Friedman, para mim sem dúvida foi, porque é um cara que não só foi um grande teórico, como ele foi um grande comunicador também, né? Ele, inclusive o principal livro dele, o livro para escolher, veio de um programa de televisão que ele teve do mesmo nome, em que ele justamente, efetivamente mostrava a função do dinheiro, o que é o dinheiro, a função do dinheiro, como é que funciona a divisão do trabalho, como é que milhões de pessoas estão envolvidas, por exemplo, sei lá, na produção desse sapato e as pessoas nem se conhecem, nem agem de maneira coordenada, agem de maneira espontânea. Ele vendia muito bem a ideia. Exato, e como isso leva para práticas reais, para políticas públicas. Perfeito. E cara, você, no meu caso, eu costumo até brincar com o Kim, porque eu falo que enquanto ele estava discutindo com o professor dele e lendo o livro para bater no professor dele, eu estava lá trabalhando e tomando na cabeça com sindicato e com regulação. Então, a minha referência intelectual, em primeiro lugar, veio da prática. Né? Abrir empresa... É a justiça trabalhista. Exatamente, é algum juiz, sei lá, pega um juiz esquerdista, é o cara. Porque pra mim foi justamente isso. Você começa a trabalhar, você começa a tomar na cabeça. Você fala, não é possível, não é possível. Aí eu falo, deixa eu ver em outros países como é que funciona. Eu falo, como é que lá é tão maravilhoso e aqui eu não consigo, né? Se eu começar a contar as minhas histórias aqui, a gente vai chorar, porque tem muita história aqui pra eu falar de onde veio a minha revolta com tudo isso. E a partir daí você começa, inclusive um cara que começou a me apresentar justamente a parte mais acadêmica foi o Hélio Beltrão, e o primeiro livro que ele te indica, e aí, tudo bem? Você dá a mão pra ele, de repente você já tá com 6 edições de Mises na sua mão aqui. E aí foi o primeiro livro ali de academia, vamos dizer assim, que eu posso falar que eu li, e aí eu quase me tornei um ANCAP, porque aí você começa a ler Bastiat, a lei, Anatomia do Estado, não sei o que lá, você começa a ler um monte de coisa, aí quase virei um ANCAP, mas aí cai para o Milton Friedman também, e hoje, se eu pudesse dizer um acadêmico que mais me representa também é o Milton Friedman, justamente pelo seu pragmatismo, pelo seu pé no chão, vamos dizer assim. Perfeito. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês agora estão assumindo uma nova função muito importante para o país, né, nesse papel de reconstrução do Brasil. E estamos de olho, né, agora vocês saem da posição de ativistas, vão para homens públicos, né? E a gente aqui tá de olho, cobrando, e eu desejo todo sucesso, toda sorte aí para vocês, que vocês realizem um bom trabalho. Estamos aqui também fiscalizando. Muito obrigado pelo convite. E obrigado pelo desejo de sorte, porque realmente esse período do país a gente vai precisar. Então tá bom. Pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente terminou mais uma entrevista. Obrigado pela audiência. Eu vejo vocês na quinta-feira que vem no meu programa Tesouro Direto com ganhos turbinados às 2h30 da tarde. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Uma boa semana. Tchau, tchau.